prosseguindo com a nossa resolução do livro 2, né, capítulo 1. Vamos lá, questão 8. Calcular. Agora está envolvendo potências em que o expoente é um cara negativo, né? Quando o nosso expoente é um número negativo, a gente tem que inverter a base, né? Certo? Vamos lá. Vamos para a questão A. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3, né? Eu inverti o número, o nosso expoente deixou de ser negativo, então vai ser positivo. Então, 1/3 elevado a 1, a gente já sabe que é 1/3, certo? Vai ficar apertado se a gente continuar aqui, né? Menos 2 elevado a menos 1, a gente já sabe que vai dar o próprio cara, só que invertido, né? O inverso de menos 2 é menos 1 sobre 2, ok? O inverso de, olha só, o inverso de 3, porque a nossa base aqui é o 3, né? O negativo continua porque é da conta. O inverso de 3 é 1/3 elevado a 1, vai dar esse cara, né? Aqui, menos. O inverso de menos 3 é menos 1/3, né? Menos com menos, isso vai dar mais 1/3. Quase faltou espaço aqui, né? Letra E. 2 elevado a menos 2. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2 elevado a 2, né? Porque perdeu o negativo. Isso vai dar 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4, né? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, certo? Então, falou em expoente negativo, tem que saber inverter, certo? Truquezinho aqui, né? Se a nossa base for um número inteiro, vai ser 1 sobre esse cara, né? O inverso dele. Se for uma fração, como esse aqui, a gente troca. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Quando a gente tem número decimal, a gente primeiro transforma em fração para depois pensar em inverter, certo? Vamos lá. F. Cadê a F? Menos 3 elevado a menos 2. Então, o inverso de menos 3 é menos 1 sobre 3. E isso está elevado a 2 agora, né? Porque eu inverti. Isso vai dar menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 3. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Certo? G. O menos não é nossa base. Quem é nossa base é o 5. O inverso de 5 é 1 sobre 5, que vai ficar elevado a 2. Então, menos 1 sobre 5, que multiplica 1 sobre 5. Copio o menos de novo. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. H, mesmo esquema, né? Aliás, agora começou as frações, né? Então, o numerador vai virar denominador e o denominador vai virar numerador. Então, esse cara vai ficar 3 sobre 1, que a gente sabe que é 3, né? Elevado a 2. 3 vezes 3 dá 9, certo? H, I. 2 sobre 3 elevado a menos 1. Então, inverte. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2. O que é o inverso mesmo? Vocês lembram a definição de inverso? O inverso de um número é outro número que multiplicado por esse número que resulta em 1, né? 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3 dá 1. Então, esse cara é o inverso mesmo. Como perdeu o sinal, vai ficar elevado a 1, que é ele mesmo, né? Então, esse cara aqui é 3 sobre 2. J. O inverso de menos 3 sobre 2 é menos 2 sobre 3. Tem que tomar cuidado que o pessoal começa a pensar no inverso como o oposto. E daí pensa que o inverso de menos 3 sobre 2 é 2 sobre 3 positivo. O sinal nunca muda, certo? Se ele era negativo, peguei o inverso é negativo, certo? Isso vai ficar elevado a 3. Então, vai ficar menos 2/3, que multiplica menos 2/3, que multiplica menos 2/3. Menos com menos, mais com menos, dá menos de novo. Expoente ímpar negativo, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Certo? Vou apagar essa contarada toda aqui embaixo para ter espaço para resolver as demais. A gente está na J, né? Vamos para cá agora. Então, pagando essas contaradas todas, vamos seguir. Questão K, né?
O menos não faz parte da nossa base, o inverso de 2 sobre 5 é 5 sobre 2, isso vai estar elevado a 2, né? Como o menos está fora, continua fora. 5 elevado a 2 é 25, 2 elevado a 2 é 4. L, de novo, o menos continua fora. Aqui, o menos continua dentro, porque é da nossa base, não vai trocar, vai ficar 3 sobre 2 elevado a 3. Expoente ímpar dá negativo, né? Negativo com o menos aqui de fora dá positivo. 3 elevado a 3 dá 27, 2 elevado a 3 dá 8. Estou fazendo um pouco mais direto agora, ok? N, aliás, LM, né? 0,1 é 1 sobre 10, né? Isso elevado a menos 2. Então, o inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1, que é o próprio 10, né? Isso elevado a 2. Então, vai dar 100, né? Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. N, 0,25 é 25 sobre 100, que dá 1/4, se a gente simplificar, certo? Isso está elevado a menos 3. Então, como eu quero o inverso de 0,25, a gente vai ter 4 sobre 1, que é o próprio 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 dá 64, certo? Ó, menos 0,5. 0,5 é 5 sobre 10, né? 5 sobre 10 é 1 sobre 2, simplificando por 5. Então, vai dar menos 1 sobre 2. Isso elevado a menos 3. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2, né? Que é 2 sobre 1. Aí, continua negativo, vou botar direto 2, vou parar de botar 1 lá embaixo. Isso vai ficar elevado a 3 porque eu já inverti. Expoente ímpar dá negativo. 2 elevado a 3 é 8, certo? P, 0,75 é 75 sobre 100, que simplificado por 25 vai dar 3/4, ok? Isso elevado a menos 2. E aí eu vou inverter, vai ficar 4/3, né? Porque o cara que está em cima vai para baixo, o de baixo vai para cima, elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16, 3 elevado a 2 é 9, certo? Então, falou em decimal, transforma em fração e depois inverte, certo? Vou apagar de novo porque senão não tem espaço aqui para a gente resolver as outras. Devia ter partido essas questões aqui, né? A gente parou na P, né? Vamos para Q. Ai, agora vai aparecer fração de fração. Vamos ver. 1 sobre 2 elevado a menos 3 vai ser o inverso de 2, que é 1 sobre 2 na 3. Quando eu tenho uma fração dividida por outra fração, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, o inverso de 1 sobre 2 elevado a 3 vai ser 2 sobre 1 elevado a 3. E isso dá 1, que multiplica 2 elevado a 3, que é 8, né? Porque 2 sobre 1 é 2. E isso dá 8, certo? Poderia primeiro ter resolvido esse cara, que ficaria 1 sobre 8, e daí multiplica pelo inverso dessa fração, que é 1 sobre 8, vai ficar 1 vezes 8 de qualquer forma, e chega em 8, certo? Tem várias ordens para resolver isso aqui, né? R. 1, vamos lá. Primeiro, transformar esse cara em fração, né? 0,2 é 2 sobre 10, que simplificando por 2 dá 1 sobre 5, né? Elevado a menos 2. Vamos resolver aqui de outro jeito, então. 1 sobre 5 elevado a menos 2 dá 5 sobre 1 elevado a 2. 5 sobre 1 elevado a 2... Eu inverti esse cara? Não inverti ainda, né? Não, tá. Essa ali fechou. Que é o que eu pensei que esse cara aqui era decimal e não tinha invertido. Fechou. Vamos lá. 5 elevado a 2 é 25, né? 5 sobre 1 já dá o 5, né? Então não precisa nem inverter. Nossa questão já termina aqui. Ok? Tranquilo? Vamos lá. RS. 1 sobre menos 3 elevado a menos 3. O inverso de menos 3, menos 1/3. Como eu inverti, troco o sinal. Então, vai ficar 1 sobre expoente ímpar dá negativo, né? Então, vai dar um cara negativo. 1 elevado a 3 é 1. 3 elevado a 3 é 27. Fração de fração, copio a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse cara vai para cima e esse cara vai para baixo. Esse cara aqui, né? Ou 27 sobre 1 dá 27, então, como é negativo, menos 27. Ok? E por último, que de novo não vai ter espaço, vamos apagar mais uma vez. A t, né? Primeiro passo, transforma aquele cara em fração, né? Vai ficar 1 sobre 0,01 dá 1 sobre 100, né? Então, vai ficar 1 sobre 100 elevado a menos 2. Então, inverte esse cara aqui embaixo, vai ficar 1 sobre 100 elevado a 2. Tem 1 aqui embaixo, né? Mas 100 sobre 1 dá 100, então já tirei esse cara dali. Vai ficar 1 sobre... Aqui, potência de base 10, né? O 100 nada mais é do que 10 elevado a 2. Vai dar 1, 2, 3, 4 zeros aqui embaixo. Então, vai dar 1 sobre 10.000, certo? Tranquilo? Essa parte aqui de baixo que envolve fração é um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas fora isso, é só inverter o número. Não tem muita diferença de resolver potência que a gente tinha visto antes. Só é realmente mais trabalhoso. Questão 9. Calcular o valor das expressões. Vamos lá. Agora misturou um pouquinho de tudo, né? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que dá esse próprio cara. Menos 2 elevado a 2, expoente par, vai dar positivo. 2 elevado a 2 vai dar 4 positivo. Mais menos 2 elevado a menos 1 dá menos 1 sobre 2. Sobre 2 elevado a 2 dá 4, mais 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 elevado a 2. Certo? Aqui, vamos tentar ajeitar um pouquinho mais. 1 sobre 2, menos com mais dá menos, né? Tirando os parênteses. Mais com menos também dá menos, tirando os parênteses. Aqui, 4 mais 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto, né? Porque 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4. Olha só, a gente tem 1 meio aqui, menos 1 meio aqui no final. Então, corta fora aqui, né? Porque vai dar 0. Então, vai sobrar em cima só o menos 4, né? E embaixo tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Aqui tem um 1zinho invisível. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4, né? 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4, 16. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, isso dá menos 4 sobre 17 sobre 4. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Esse cara aqui vai trocar porque é a nossa segunda fração. Então, menos 4 vezes 4, 16. Embaixo só tem o 17 e copia, que é a mesma coisa que 1 invisível aqui, né? Ok? Então, essa daqui ela serve para tentar não nos embaralhar as potências positivas com as potências, aliás, com expoentes positivos e expoentes negativos, ok? A gente tem que tomar esse cuidado ali para não resolver de forma errada. Letra B. Vamos lá. 3 elevado a 2 é 9, né? Porque é 3 vezes 3. Menos 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2. Isso. 3 elevado a 2 dá 9 de novo, mais 1/3, que a gente já viu ali de cima, elevado a 2, né? Vamos resolver esse cara. Vai dar 9. 1/3 elevado a 2 dá menos 1 sobre 9, né? Porque 1 elevado a 2 é 1, 3 elevado a 2 é 9. Mesmo esquema aqui, né? Só que aqui tem o mais entre eles. Mínimo múltiplo comum é o próprio 9, né? Porque tem um 1 invisível aqui embaixo desses 9, né? Aqui, na verdade, deixa eu botar aqui para baixo. Resolvendo esse carinha ali de cima, né? O mínimo múltiplo comum é 9. 9 dividido por esse 1 dá 9, vezes 9, 81. E aqui vai dar 1, né? E embaixo não vai dar muito diferente, só que ao invés de 1 menos, tem um mais, né? 81 mais 1. Então, esse aqui fica 80 sobre 9 sobre 82 sobre 9. Copia a primeira fração, que é 80 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, vai ficar 9 sobre
82. E ao invés de multiplicar aqui, a gente já pode simplificar, né? Olha só, corta esse 9 com esse 9 e a gente vai ter 80 sobre 82, que dá para simplificar ainda por 2, que dá 40 sobre 41, ok? Tranquilo? Vamos lá. Questão C. Resolvendo aqui a parte de cima, menos 1 meio elevado a 2 dá mais, né, porque o expoente é par, 1 quarto, que multiplica 1 elevado a 2 elevado a 3 dá 1 sobre 8, né? Na verdade, aqui, olha só, vamos até fazer diferente. Ao invés de resolver, vamos usar a propriedade de potência que vai ser um pouquinho mais rápido aqui. Esse carinha aqui, ó, como o expoente é par, ele é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, né? Que multiplica 1 sobre 2 elevado a 3, certo? Potência de mesma base, estou multiplicando, soma o expoente, né? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5. E aqui embaixo, 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa, ó, mesmo caso aqui de cima, né? Menos 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Usando a propriedade de potência aqui, como eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6, né? Opa, passei o meu traço aqui, dá um pouco errado. Vamos apagar esse cara. Opa. Vamos ajeitar aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6. Estou dividindo duas potências de mesma base. Mantenho a base e diminuo os expoentes. 5 menos 6 dá menos 1. Então, o inverso desse cara é 2 elevado a 1, que vai dar 2, certo? Então, assim, ó, como esse cara aqui envolvia potência de mesma base, tenta usar as propriedades para simplificar a nossa conta, ok? Vamos supor que a gente não tivesse usado propriedade e tentasse resolver. Então, aqui, menos 1 meio, vamos copiar a conta aqui, elevado a 2, que multiplica 1 meio elevado a 3 sobre menos 1 meio elevado a 2 elevado a 3. Ok. Vamos trocar de cor aqui. Menos 1 meio elevado a 2 dá positivo, dá 1 quarto, que a gente já tinha visto, né? E esse cara dá 1 oitavo, certo? 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. Sobre propriedade de potência aqui, não tem como escapar, né? Aqui, menos 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto positivo, né? Isso elevado a 3. Tá? Vamos até pular essa propriedade de potência mesmo. 4 vezes 8 dá 32, certo? E aqui, 1 quarto elevado a 3, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? E isso vai dar 64 sobre 32, que é 2. Até que não foi tão mais trabalhoso quanto a de cima, né? Só que não foi tão trabalhoso porque a potência era 2, né? Se fosse, por exemplo, um 5, já seria muito mais trabalhoso, porque dariam números muito maiores, ok? Então tem que tomar esse cuidadozinho aí. Se falou de potência de mesma base, resolve por propriedade de potência e vai acabar simplificando mais a conta, vai ser mais rápido, mais tranquilo e evita uns números bem enormes, ok? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Bom estudo e até o próximo vídeo.